E aí, uma coisinha diferente. Eu tinha perguntado se a galera tinha um interesse e acabou que vai sair um vídeo de Banlist Prediction. Não só Prediction, vai ser mais um Prediction Wishlist e um pouco do comentário de como eu acho que o formato tá andando. É... Eu não acho que o Yu-Gi-Oh! Tá num momento ruim. Eu acho que o melhor deck é o melhor deck definitivamente, que é o deck de fogo. Mas ele não parece ser uma coisa imbatível e nem aquele deck que joga sozinho. Eu acho que o deck de fogo é um deck que tem falhas e choke points claros e quando bem jogado, ele é muito melhor do que quando ele é jogado médio ou quando ele é jogado ruim. Não é o mesmo que eu posso dizer do tier, a não ser durante a mirror match. No formato de tier, você não estava jogando de tier contra um jogador de tier. Você raramente conseguia ganhar dele. Não tinha um momento onde você sentia, caralho, é possível ganhar essa porra aqui. Não, ele fazia uma Kit Kalos de alguma maneira e me lava 8 cartas, e essas 8 cartas viravam mais 5 e plá. Era insuportável. Dito isso, vamos começar do começo, meio sem ordem mesmo. É, eu acho que primeiramente eu vou nos elefantes. Eu acho que os Floodgates deviam ir a um. Todos eles. Não importa se é de trap ou não. Eu acho que essas cartas deviam ir a um. Por serem bastante problemáticas, eu acho que é, todos eles a um ou todos eles a 3. Não tem muito o que fazer. Acho que o banir pode ser demais, mas deixar livrada de menos. Eu, inclusive, acho que podia botar em skill drainzinho aí no meio também. É... Acabou que nesse template não tem. É... Continuando nesse processo de pensamento, acho que a gente viu que a Konami tá indo nessa direção, o que é positivo e eu acho muito bom. E por mais que me doa bastante, eu acho que o Shifter tem que se rodar. Eu acho que em muitos momentos o Shifter acaba sendo um mal necessário, mas, cara, esse mal necessário é bem insuportável às vezes, né? Hum, deixa eu juntar aqui as coisas de fogo. É, para as cartas banidas, eu acho que quando a gente tá falando do formato de fogo, essas cartas aqui todas elas podem tomar algum hit dentro do deck de fogo. Todas elas podem tomar algum hit. Eu acho que o Bano Linkaribo é uma coisa muito meme, então eu vou deixar ele no livrado. Você irritar o Linkaribo por causa de um deck de nível 1 é surreal pra mim. É... Eu acho que nesse momento quem poderia tomar alguma coisa seria o Snake Eye Ash. A Bonfire não. Uma- Lembrando aqui, eu não quero que tudo vá a 1. Quando eu tô botando aqui é o que eu acho passivo de ser. Eu acho que uma dessas três ou duas dessas três indo a 1 fariam sentido e seriam hits legais. O que não pode deixar tudo liberado. Não acho que nada disso aqui é pra ser banido ou merece ser banido. Então a 1 é razoável e não tem muito o que falar. O Flamberge eu acho que não precisa ser irritado. A primeira carta que eu acho que eu vou botar na lista das banidas é a Khalid. Eu acho que essa carta já deu desse jogo. E num formato onde estão abusando de Khalid Crossout, eu acho que ficou bem claro que são cartas bem tóxicas de se jogar contra. É... Seguindo o hype das limitadas, eu acho que Branded é um deck que tem uma matchup muito favorável e tranquila até contra o deck de fogo. E, em minha opinião, chegou a hora. Branded tem que. Branded tem que rodar. Ou um ou outro. Eu acho que vai ser assim. Se eu tivesse falando na moral,
Pra mim a gente só matava esse deck de vez. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Então acho que a Brand de Fusion não vai mudar muita coisa. Mas vai tirar pelo menos os top decks Branded Fusion. Eu acho que Branded é um deck ridículo. Ridículo de forte. E que tá há muito tempo livrado. E finalmente chegou um formato onde a gente tá expondo que esse deck não é fraco. E finalmente válido ele tomar esses bans. Eu acho que o Kirin IA1 seria o hit para a parte de Fire Kings mais uma vez. Não parece ser tudo. Não parece ser tudo. Duas dessas quatro cartas fariam sentido. Eu acho que o Kirin tem que ir pelo mesmo motivo que o Shavara foi. Eles são cartas com card design muito parecido. Eles fogem de interação. Eles são um Special Summon. Eles são monstros grandes. Eles têm um efeito secundário quando vão pro cemitério. No caso, quando ele é destruído. São cartas que fazem demais. E na minha opinião não deveriam estar 3. O Fenrir. O Fenrir é uma carta que eu tenho muito no meu coração, como você sabe, porque eu uso no BS. Eu acho que o argumento para o Fenrir 1 é justificado, por mais que ele seja altamente power creepado nesse formato. Eu vou botar ele a 2 cópias. Puramente por bias. Eu acho que o Fenrir A2 é menos tóxico do que o Fenrir A3. Por ele só ser uma carta, um plus one. E não plus one. Entendeu? Eu acho que o Fenrir A2 é saudável. Me julguem. E quando a gente mata, assim, o deck de fogo e o Brand, a gente enfraquece essas duas engines, acaba que a gente enfraquece também o deck do Mudinho, o Voiceless Voice. Então, eu não acho que essa menina precisa tomar nada. Pode ser que tudo pode se manter livrado. Não acho que vai fazer muita diferença. Irritar a Princess não faz sentido, na minha visão. Ela é uma carta que é muito boa para deck de fogo, mas enquanto eu não tiver um deck de fogo que realmente abuse, como é o caso de agora, ela se torna uma carta bem ok. Prosperity, assim como Khaled, Floodgates, Branded Fusion e até Crossout, é uma carta que tá fazendo hora extra há muito tempo nessa banlist. Ela tem que ir a 1. Simplesmente tem que ir a 1. O próprio Fenrir também eu diria que tá fazendo hora extra. Mas ele ficou tanto tempo livrado que irritar ele quando ele tá em baixa não faz mais sentido. Eu acho que é a mesma coisa do Branded. O Branded, ele começava muito forte formatos, aí ele decaía, e aí quando a banlist chegava, ele tava na decadência. E não fazia sentido a gente irritar um deck em decadência. E aí começava outro formato. E esse plano se repetia. O Fenrir não. O Fenrir sempre teve certamente em alta, até esse formato de fogo, onde ele visivelmente começou a ter uma decaída. Irritar agora, eu acho que não faz sentido no ponto de vista da Konami. Pra mim deveria. Seguindo o pique do estamos enfraquecendo o melhor deck e o segundo melhor deck, a gente tem que enfraquecer outras coisas também pra dar espaço pra coisas novas aparecerem. Eu acho que uma Big Welcome a 1 seria um hit justo no Labyrinth. Principalmente agora com a rollback, esse deck ganhou uma sobrevida muito boa. E eu acho que faz completo sentido. Essa Spelero Knight é um meme terem botado aqui. Essa carta eu acho que ela não deveria existir no jogo. São cartas de FTK, basicamente. Eu acho que até o King Calamity podia ser adicionado aqui. E eu esqueci dele, mas o King Calamity eu acho que poderia ser. E uma carta extra que eu gostaria de botar nesta lista de banidas, que não tem aqui, infelizmente, é a nossa querida e amada Beatrice. Eu acho que a Beatrice tem que rodar por culpa da rollback. Eu acho que a Beatriz é uma carta que precisa rodar porque a rollback permite ela fazer muitos FTKs e ceboseiras e, infelizmente, a a gente tem que rodar.
Eu acho que Tier Laments pode se manter livrado. Ele não tem. Ele não tem nada assim que eu pare assim e pense, uau, Tier Laments. Ele tá num canto bem saudável, assim, uns Millers. Pra mim. É... Cartas que poderiam voltar da lista. É um tópico bastante polêmico, eu diria. Eu acho que o Electromite tá na hora dele voltar sim. O Electromite é uma carta que ele já não faz mais muita coisa que ele fazia. Por mais que eu desgoste bastante de Pendle e adore arengar com o povo, o argumento para Electromite é uma coisa que faz completo sentido. E eu acho não somente justo. É válido. É um deck bem chiola e que vai continuar perdendo de todo jeito. Chega a ser ridículo, ele ainda tá lá. O Kirin, eu acho que ele vai voltar por razões dos Performance Pulse. Eu acho que ele voltaria a 1 como um teste e aí subsequentemente ele acabaria indo pra 3 porque a galera veria que ele não tem tanto impacto assim. Uma opinião polêmica seria o Scary Claw A1. Eu acho que Super Heavy nunca teve a chance que ele merecia ter de brilhar. Seguindo nesse tópico de pêndulos. Eu acho que ele acabou sendo muito. Ele acabou sendo muito prejudicado porque a galera começou a playtestar e começou a fazer muitas atrocidades com esse deck. E ele foi quase um. Ele tomou quase que um hit meio que preventivo. Foi um hit que ele tomou assim no susto e pegou todo mundo desprevenido de surpresa. E o deck nunca viu a luz do sol jogando. Ele é mais um engine hoje do que qualquer coisa. Eu gostaria de um Scary Clawzinho A1 só por isso. E aqui é o meu amor, né? Que é a minha Vilvis falando. É o Thunder Dragon Colossus. Que existem rumores de que pode estar vendo junto dos reprints do OCG um possível suporte para Thunder. Mas eu acho que o Colosso é uma carta que continua sendo altamente tóxica pra esse jogo. E nunca deveria voltar. A menos que ele tenha uma errata. Eu acho que se o Colosso fosse nichado para o arquétipo de Thunder Dragon, ele poderia voltar uma cópia. Bem como ele tá uma cópia no CG, se não me engano. Por que? Vocês vão me perguntar, eu vou responder. Porque hoje o problema do Colosso é porque ele pode ser feito com qualquer monstro Thunder se você der um efeito de um monstro Thunder da sua mão. Então, existem combos e coisas com o Nemesis Corridor que conseguem fazer isso muito fácil, explorar essa falha. O ponto de ser um Thunder Dragon, um monstro Thunder Dragon, é que das duas, uma. Ou você tá jogando com algum deck com Thunder Dragon, o que torna ele inevitavelmente ruim. Portanto, o Colosso acaba sendo, de certa forma, ok. Ou então você tá usando Thunder Dragons de Garnet pra soltar ele. O que me diz que a sua deck build já não é boa. Eu não acho que nenhum deck vá tentar tanto assim sair do seu caminho pra fazer isso e encher o deck de Garnets. Porque o jeito que o Yu-Gi-Oh! Ele tá caminhando, ele não tá mais caminhando pra aqueles Break My Board absurdo, cheio de interações, onde seu oponente ficava simplesmente locado de jogar o jogo. Yu-Gi-Oh! Tá se tornando um jogo onde os combos estão ficando aos poucos menores, mas o follow-up só cresce e a consistência também. Eu acho que é um caminho legal para o Yu-Gi-Oh! Moderno seguir. Eu acho que é uma ideia legal. Mas também eu acho que esses decks de hard combo de antigamente, eles são mais relíquias desse passado. Hoje você pensa num deck assim, como o deck de fogo. Você vai pensar, Populous, Birch e o Oak são Garnets. Mas eles são o que eu prefiro chamar de soft Garnets. Eles são Garnets que mesmo assim conseguem acessar o resto do deck. Dependendo da mão, você abrir só um Populous, você ainda consegue acessar um Ash, você ainda consegue acessar um Oak. Todas as cartas elas meio que se buscam. O único real Garnet que esse deck tem é o Flamberge. E mesmo o Flamberge, dependendo da mão, você ainda consegue mandar ele pra um grave de alguma maneira e reviver e continuar jogando e. Entende? Os decks estão querendo cada vez menos teto e cada vez mais consistência. E eu acho que isso é bastante positivo. Eu acho que no geral isso eu não preciso me ceder muito mais. Eu acho que eu acabei falando um pouco de mais de algumas coisas e menos de outras. Sendo completamente realista, eu acho que essa vai ser uma banlist curta,
com papo de meia dúzia de cartas. Eu acho que eles vão. Se eu falar que realmente o que eu acho que vai ser irritado seriam Beatriz banida, Floodgates A1, Bruxa e ou a Wanted A1, Kala de banida, Brenda de Fusion A1, Kirin voltando, Kirin do Fire King A1. E a 3 cópias, eu acho que eles não livrariam muito de nada. Eu acho que seria basicamente isso a lista. Seria um papo dessas 6 cartas, assim, que eu acho que eles irritariam. Provavelmente alguma coisa que tá a 1 iria a 2. E alguma carta aleatória eles tentariam voltar a 1. Essa seria a banlist. Não seria nada de uau. Mas eu acho que eles acabariam irritando um pouquinho da consistência do deck de fogo. Então provavelmente só uma das duas. E talvez um Kirin a 1. Porque essa carta tem, mais uma vez, o design do Shavara. Eu acho que o Branded tá tendo resultados muito positivos. A galera tá começando a ver que o Branded tem uma matchup muito positiva contra o deck de fogo, então o Branded vai tomar alguma coisa. Pode ser direto na Fusion, pode ser em alguma dos outros nomes. O Fallen of Abyss A1. Eu acho que é mesmo, eu acho que a gente precisa primeiro bater no elefante na sala e depois ver pra que lado os jogadores vão jogar pra gente saber o que tem que irritar. E no geral é isso. Falou.